Olha esse bagrezinho aqui, ó. Leila Barros, quer contratar? Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a Supercopa. E antes, né, eu acho que de iniciar aquele ponto objetivo do vídeo, eu quero falar alguns esclarecimentos em relação a essa questão do estádio lá de Brasília. O estádio hoje de Brasília, né, que era o estádio Mané Garrincha, e foi concedido ao BRB, que é o Banco Regional de Brasília. E o BRB, ele é um dos patrocinadores master do Flamengo. Inclusive, tem ali o BRB Fla, que é uma parceria com o Banco Digital do Flamengo, né? Uma área onde o Flamengo tem um banco digital disponível para seus torcedores e tudo mais. E aí os caras estavam falando que talvez existiria um conflito de interesses nisso, até porque os clientes do BRB, eles vão ter prioridade na compra de ingressos. Só que aí a CBF, ela garantiu que o número de torcedores, ele está dividido exatamente na disponibilidade de ingressos. Então você tem metade Flamengo, metade Palmeiras. E um outro adendo também é de que o cliente do BRB, ele vai ter acesso a todos os ingressos, tanto de Palmeiras e de Flamengo antecipadamente. Então se o cara ele é palmeirense, inclusive até eu ouvi alguns palmeirenses que comentaram isso, e ele é cliente do Banco Regional de Brasília, ele também tem direito em adquirir o ingresso de maneira antecipada. Não vai ser só os ingressos do Flamengo. Só esclarecendo isso daí pro pessoal, até porque, galera, assim, eu acho que o seguinte, teve um amigo na internet aí que ele resumiu bem o que significa tudo isso. Porque alguns palmeirenses questionam, né? Ah, pô, será que a Leila, a presidente do Palmeiras, ela não sabia que essa lá é uma arena do BRB, que pode haver um conflito de interesse em relação à questão de ingresso, em relação a favorecer algum tipo de torcida e tudo mais? Cara, se sabia ou não, eu não sei. Eu só sei que já foi. Agora já passou o tempo, se existisse algum problema. Eu não acho, sinceramente, eu não acho que exista problema nenhum. Até porque eu acho que ela vai soltar uns ônibus aí para as organizadas, porque a popularidade dela com torcedores mais próximos dos bastidores tá caindo, tá despencando, então vai soltar alguns ônibus para as organizadas aí, levar os torcedores do Palmeiras até lá. Eu não duvido que isso aconteça. Cara, ele resumiu bem. Um time tem diretoria, o outro não. Simples assim. Se fosse para ter questionado alguma coisa, isso era de obrigação da diretoria. E a diretoria não fez, porque a gente sabe que o Palmeiras hoje praticamente não tem. Então vamos para o assunto principal do vídeo. Quero falar um pouquinho com vocês sobre essa questão da Supercopa. A Supercopa ela é engraçado porque muitas pessoas falam que a Supercopa é um jogo festivo, um jogo comemorativo. Uma vez até o Mauro César falou ali na Jovem Pan que seria ali, né, que muitas pessoas estavam tentando criar um clima ali de decisão, de final e tal, para conseguir um certo ibope, principalmente por parte das emissoras televisivas que vão cuidar da transmissão do jogo. Porém, eu acho que esse jogo ele pode nos falar muito a respeito do planejamento para 2023. Porque nós temos duas equipes que vêm, né, se dividindo aí o seu protagonismo. Um ano o Palmeiras vence, outro ano o Flamengo. Então sempre tem ali as competições nacionais e internacionais, elas são divididas basicamente entre essas duas equipes. Esse jogo ele pode dizer pra gente muita coisa. Ele pode nos trazer muita resposta, principalmente quando a gente olha pelo lado do Palmeiras. O Palmeiras hoje é um clube que não se reforçou, é um clube que mantém basicamente o mesmo elenco do ano passado, subiu alguns meninos da base, só que a gente sabe que isso daí demora essa adaptação. O cara sai de base, vem pro profissional, existe um abismo de diferença, nem sempre a performance dele vai ser imediata. Além disso, o Palmeiras perdeu dois das suas principais peças, que seriam o Scarpa e o Danilo, importantíssimos articuladores que, além de cuidar, né, da dinâmica tática do time, como o Scarpa, da criatividade tática do time, o Danilo também cuidava dessas partes das reposições de bola em maior velocidade para os setores de intermediário e ataque. A gente viu como o time ficou lento, como o time ficou travado com o Jailson ali no lugar. Por outro lado, pelo lado do Flamengo, a gente tem um Vitor Pereira iniciando um trabalho, então ele, com o time que ele tem em mãos, com os reforços que o Flamengo fez, as movimentações de bastidores que o Flamengo vem fazendo, né, já nas temporadas passadas isso vem acontecendo com muita frequência, ele meio que tem assim uma obrigação de mostrar resultado. Porque lá no Corinthians o cara não tinha um elenco bom, mas conseguiu fazer um bom trabalho. E aqui agora ele tem um elenco bom. Então o Vitor Pereira ele chega com uma responsabilidade de vencer a primeira partida contra o Abel. Porque ele nunca venceu o Abel. O Abel sempre, né, colocou ele no colo e ninou ali enquanto ele estava
no Corinthians. Até hoje eu não me esqueço aquele jogo, o Corinthians vinha ganhando, vinha evoluindo, e aí enfrentou o Palmeiras. E eu acho que perdeu por 3-0 ou 3-1. O Vitor Pereira ficou assim, ó, com as mãos na cintura, assim, na beirada do campo, meio que acabou semi-aberto, assim, meio sem entender o que estava acontecendo ali. Tipo assim, meio que tipo assim, o que tá acontecendo, mano? Então, o desejo dele de vencer o Abel Ferreira, cara, é enorme. Uma porque ele tem que mostrar trabalho já no clube dele, ele tem o melhor elenco da América nas mãos, e outra porque ele já vem com essa vontade, cara, entendeu? Ele quer ser um dos principais técnicos do Brasil, e ele chegou a ter uma relevância muito grande quando estava no Corinthians, ele fez um bom trabalho lá no Corinthians, e agora que ele tem esse elenco nas mãos, ele quer se, né, digamos assim, se provar que ele pode ir muito longe. Então eu acho que esse jogo ele vai trazer respostas importantes, ele vai ser realmente assim, né, a régua pra gente medir até onde que o Palmeiras consegue com esse elenco. Porque se o Palmeiras chegar lá e consegue equilibrar o jogo, eu acho às vezes até isso preocupante, porque vai passar a sensação para nossa diretoria de que não precisa de reforço. Então a gente fica naquela, né? Meu Deus, e agora? Porque, tipo, por um lado, se ganha é muito bom. Mas também passa a mensagem, né? A diretoria vai achar que tá com a corda todo o time. Vai falar assim, não, então a gente não precisa mexer em ninguém, então esquece. Se já não contratava antes, não vamos contratar mais mesmo. Então eu acho que ele vai servir realmente como um termômetro para poder medir as duas equipes. E do outro lado, vai poder também medir o Flamengo. E esse jogo de forma antecipada, né, antes de se encontrar no Brasileiro, antes de se encontrar no Libertadores, vai ser muito importante para o planejamento de ambos os clubes, visto o protagonismo que essas duas equipes vivem hoje no cenário nacional. No fim, é aquele jogo que, se ganha, ninguém liga, mas eu acho que vai ter uma diferença sim. Porque ele vai justamente transmitir essas mensagens para os respectivos clubes, para os respectivos técnicos. Porque se a gente fosse ver no cronograma natural, ia demorar para o Flamengo e o Palmeiras se enfrentarem. Ia se enfrentar ali mais para frente na primeira rodada do Brasileiro, depois talvez numa eventual fase eliminatória de Libertadores. Então isso ia acabar demorando. E agora a gente encontra esse, digamos assim, né, bônus, essa faixa bônus antes, para a gente poder nivelar as condições de cada elenco e tentar prever de melhor maneira possível o planejamento de 2023. Na verdade, como eu disse, eu acho que é mais importante ainda pro Palmeiras que esse planejamento de 2023 ele começou e já vem sendo mal planejado. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. E é isso daí, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu, falou.